branca que não aceitou o Evangelho Mormon, e o terceiro andar para os Mormons negros. Tá bom? E por que eles colocam desse jeito? Porque a Igreja dos Mormons foi a primeira igreja dos Estados Unidos que potencializou uma ideia, que a marca do pecado de Caim era a cor negra. É claro que eles andam mudando as crenças deles, mas eles acreditavam nisso. E outra coisa que eles dizem é que a Bíblia só é interpretada no livro de Mormon. Isso quer dizer o seguinte: o livro de Mormon ele é o principal livro divino que está na Terra, porque a Bíblia está abaixo do livro de Mormon. Só isso já daria para vermos que essa igreja ainda é cristã, mesmo ela chamando Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Não é cristã porque não acredita na divindade de Jesus. Acredita que Deus teve duas mulheres, que Jesus é filho de Deus e assim por diante. Então aqui nós temos um ataque à divindade, uma contrafação. E surgiu no mesmo período do movimento adventista, tá? Ou seja, no século XIX. Outro movimento são as Testemunhas de Jeová, que nós já falamos. O fundador é esse homem aqui, o Charles Taze Russell, que no ano de 1881 fundou a Sociedade Torre de Vigia. Porque o nome das Testemunhas de Jeová, na verdade, não é Testemunha de Jeová, é Sociedade Torre de Vigia. Testemunha de Jeová é um apelido, tá bom? Porque é a forma com que eles se intitulam, né? Eles são o quê? Eles são Testemunhas de Jeová, que é o nome da igreja, Sociedade Torre de Vigia. Alguns dizem que ele foi adventista, mas na verdade ele nunca foi. Ele participou das reuniões de Guilherme Miller, lá em meados do século XIX, mas nunca foi adventista. Para eles, a única versão da Bíblia que é válida é a tradução do Novo Mundo, ou seja, o Testemunho de Jeová tem uma Bíblia exclusiva. A Igreja Católica não tem uma Bíblia exclusiva, tem uma Bíblia com mais livros, mas o católico ele pode ler a nossa Bíblia. Não é pecado, tá certo? Só que a nossa Bíblia ele fala que está faltando livros. Agora, o Testemunho de Jeová não, eles falam que só a Bíblia deles serve, porque a Bíblia deles suprime alguns versos e coloca palavras a mais, para defender as teses das Testemunhas de Jeová. Nessa tradução, como eu disse, eles subtraem trechos da Bíblia. Você conhece aquela história que está em João 8, da mulher pecadora que foi jogada aos pés de Jesus lá para ser apedrejada? Quem conhece a história? Essa história não está na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Tá bom? Eles tiraram, eles falaram que essa história não está no original da Bíblia, tá bom? Dizem também que Jesus está reinando nesse mundo desde 1914. Tá bom? Então ele já está comandando. Jesus não vai voltar nas nuvens do céu, ele já voltou, segundo as Testemunhas de Jeová. E eles dizem que a partir de 1914 também teve um grupo de 144 mil que já começou a subir para o céu e já estão reinando com Deus lá no céu. E Jesus está aqui na terra já comandando esse. Então, segundo essa crença, todos os nossos governantes corruptos aí eles têm o selo de Deus. Eles estão aí, governando e Jesus já está reinando aqui, então Deus está feliz, né? Está feliz na Segunda Guerra Mundial, com a morte dos judeus, assim por diante. Para eles, o Espírito Santo é só uma força ativa de Deus, ou seja, o Espírito Santo não tem personalidade, não é um ser. Jesus é filho de Deus, criado em algum momento, e esse movimento, como eu já disse anteriormente, se caracteriza pelo arianismo. Então, veja bem, assim como o primeiro movimento que nós mostramos, que são os mormons, as Testemunhas de Jeová também atacam a divindade. Tá bom? Depois, o terceiro movimento é a Igreja do Cristo Cientista, ou Ciência Cristã, que também surgiu lá nos Estados Unidos, em 1866. É interessante que todos esses movimentos surgiram nos Estados Unidos. A líder era essa mulher que na foto aí, Mary Baker Eddy, e ela usava o hipnotismo para que as pessoas pudessem alcançar Deus. Ela dizia que para você alcançar Deus, o hipnotismo era algo importante. A autoajuda e o pensamento positivo é parte da religião dela. Ela também propagou o panteísmo. O que é o panteísmo? A ideia de que Deus está em todas as coisas. Então Deus está em você, Deus está em mim, Deus está no banco, está no chão, está no piso, está no ventilador, está na janela. Deus está em tudo. Porque na verdade, no fim das contas, tudo é um pedacinho de Deus. Essa era a ideia dela. Esse é o grande ataque dela contra a divindade. O principal livro para a ciência cristã é o livro Ciência e Saúde, não é a Bíblia. E ela dizia que alcançar a perfeição que Deus propõe para o seu povo é ter saúde perfeita. Ou seja, para ela a salvação vem pela saúde. Se você tem saúde, você vai para o céu. Se você não tem, você não vai para o céu. Tá? E ela ataca a divindade nos termos do panteísmo e também no próprio termo de dizer que o livro Ciência e Saúde está acima da Bíblia. Assim como os mormons dizem que o livro de Mormon está acima da Bíblia. Agora tem uma coisa interessante. Alguns atores famosos de Hollywood fazem parte dessa igreja. John Travolta e Tom Cruise são dois que fazem parte dessa igreja. Pregam os cultos também das
cientologia, que é outro nome dessa igreja. Outro movimento que surgiu nessa época, além da cientologia, dos mormons, das testemunhas de Jeová, foi o espiritismo moderno. O espiritismo sempre existiu, em todas as eras da história da humanidade. Só que o espiritismo ficou muito sufocado por causa do grande crescimento do cristianismo. Mas em meados do século XIX, segunda metade do século XIX, surge de novo o espiritismo com duas vertentes, uma europeia, outra americana. A vertente europeia é a que tem esse homem como seu principal precursor, que é o Leon Denis Rivail, Hippolyte de Leon Denis Rivail. Esse homem era um educador, um professor, que dizia que recebia os espíritos de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, na realidade, não é uma pessoa de verdade, é um espírito que entrava dentro desse rapaz aí, tá bom? E para ele também ele é autor de dois livros importantes para o Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E ele, na década de 1860, estabeleceu a mesa branca, isso lá na Europa, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre as crenças do Espiritismo, porque tanto o Espiritismo americano quanto o Espiritismo europeu são as mesmas. O Espiritismo que prevalece aqui no Brasil é o Espiritismo kardecista, é o europeu, não é o americano. O americano, e a própria Ellen White cita o Espiritismo americano, surgiu com essas três mulheres aqui, Catherine, Leah e Margaret Fox. Tá bom? Essas mulheres aí, elas ouviam algumas batidas lá na casa delas, mais ou menos assim. Elas ouviam uma batida, a casa era toda de madeira, essa era a casa que elas viviam. E daí elas falavam que eram os mortos falando com elas. E as pessoas começaram a ir na casa delas e querer saber o que os mortos falavam. Então elas chegavam e falavam assim: ó, meu primo Zezinho, que morreu. Ele está bem, ele está no céu ou está no inferno. Se ele estiver no céu, uma batida. Se estiver no inferno, duas. Daí aparecia assim, ó. E a pessoa começava a chorar. Ah, está no inferno, coitado. E chorava. Porque o espírito estava falando. Era dessa forma que funcionava o espiritismo americano. Então esse espiritismo americano, das irmãs Fox, ele, com a morte delas, ele começou a desaparecer. O que se fortaleceu mesmo foi o europeu de Allan Kardec, no mundo. Por quê? Por causa da questão da mesa branca. Agora, as principais crenças do Espiritismo, que atacam a divindade, são contrafações da verdade. Atacam o que a Bíblia ensina, são que a salvação é obtida pela caridade ou pelas obras. A Bíblia fala que a salvação é pela fé, um dom gratuito de Deus. Então não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Nada. É Deus que me salva. Isso aí é um ensino errado. É claro que é bom praticar boas obras, é bom. Deus quer que você pratique boas obras, mas não para ser salvo, mas sim para mostrar que você é um filho de Deus. Outra crença era que Satanás não existe. Existem sim anjos de luz e anjos que não têm luz. Tá bom? Allan Kardec foi a reencarnação de John Hus. Lembra daquele John Hus lá que foi o inglês que começou a traduzir a Bíblia? Eles diziam que existiu John Hus morreu, encarnou com Kardec, Kardec morreu e encarnou no Hippolyte Rivail. Tá bom? Então essa é uma crença deles. Outra é que o Espírito Santo prometido na Bíblia é o movimento espírita. Ou seja, o Espírito Santo, dentro do Espiritismo, ele não existe. Assim como Satanás não existe, anjos maus não existem. Ou seja, é apenas um movimento espírita, que já está no ataque à divindade. A Bíblia só é corretamente interpretada à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso o próprio Allan Kardec escreveu lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que a Bíblia só é corretamente entendida dessa forma. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo está acima da Bíblia. E essa ideia também do Espiritismo aceita a evolução das espécies como base na sua crença. Por quê? Porque eles dizem que, alguns ramos do Espiritismo, se você for mal, você vai reencarnar na próxima vida em uma espécie inferior. Então, hoje eu sou homem, eu não sou um bom homem. Próxima vez eu reencarno como uma formiga. Eu vou ser pisado pelas pessoas, vou ter que carregar um monte de coisa nas costas, pesado, pequenininho, desajeitado, fugir. E daí, se eu for uma boa formiga, eu reencarno uma barata. Daí vou lá e me mata. Daí, se eu for melhor, me mata na jura, e assim, sei lá, até eu virar homem de novo, virar espírito de luz e ir para o céu. Veja bem, essa crença, ela é uma crença evolutiva. Tá? E se a gente parar para pensar nessa crença aí a evolução, irmãos, é um problema sério. E a evolução é a última crença que eu vou citar aí. Quer dizer, hoje eu não vou citar, a evolução eu ia citar, mas eu acho que eu tinha isso. A evolução é um problema sério, sabe por quê? Porque a partir do momento que você acredita na evolução, você começa a dar razão no que os nazistas fizeram. Porque o nazista dizia, não, minha raça é melhor que a raça judia, é mais forte, então nós temos que viver. É a sobrevivência do mais apto.
Espiritismo ensina isso. Você tem que ir se aperfeiçoando até ir para o céu. Em várias vidas. Esse tipo de evolução é totalmente renegado pela Bíblia. Então não tem como a pessoa ser espírita e acreditar na Bíblia. Não tem como a pessoa ser cientologista e acreditar na Bíblia. Não tem como a pessoa ser testemunha de Jeová, mormon e acreditar na Bíblia. Não tem. Não tem. Porque um livro bate de frente com o outro. Ou seja, ou você é cristão, ou você vai ter que andar por esses outros caminhos. Tá? E aí vamos para a parte final. Então. O ataque à divindade surgiu dentro da igreja adventista também. Surgiu no passado, e Ellen White diz que tem que surgir nos últimos dias, ou seja, em nossos dias. Aqui nós vemos um homem, John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg, ele foi um grande colaborador no início da igreja, ele foi médico, quem pagou os estudos dele foi Tiago e Ellen White, e ele foi diretor do sanatório de Battle Creek, que é esse grande prédio. Aí você fala, nossa, como tinha louco naquela cidade. Veja bem, naquela época lá, sanatório não se referia a pessoas com problemas mentais. Todo hospital dos Estados Unidos era chamado sanatório. Todo. Você quer um hospital que cuidava com mais derivados de doenças. Esse homem é um homem muito inteligente. Por exemplo, ele já morreu, né, mas ele tinha a patente da bicicleta ergométrica. Você vê em todas as academias por aí. Ele que criou a bicicleta ergométrica. Tá bom? Lá na cidade de Battle Creek tem um museu com as invenções desse homem. Ele inventou mais de 500 coisas diferentes. A maior parte delas relacionadas à fisioterapia. Então, ele era um médico muito inteligente, só que ele fez uma leitura errada da Bíblia, e lá pelo ano 1901, ele escreveu um livro chamado Living Temple. Essa palavra aqui em inglês e em português quer dizer templo vivo. E nela ele dizia que Deus está dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, e todos nós somos uma partícula de Deus. E isso, Ellen White chamou de apostasia alfa, ou seja, dentro da igreja adventista, dentro do remanescente pelo fim, lá no passado, já surgiu o movimento atacando a divindade. Tá bom? Olha o que Ellen White escreve sobre o livro Living Temple. No livro A Fé pela Qual Eu Vivo, na edição em inglês, página 40, ela diz assim, ó: a teoria de que Deus é uma essência abrangendo toda a natureza, recebida por muitos que professam crer nas Escrituras. Isso aqui é o panteísmo, tá? Mas, embora pareça bonita e envolvente, porque se Deus tem tudo, seria bem interessante, né? Essa teoria é a mais perigosa decepção. Se Deus é uma essência abrangendo toda a natureza, então Ele habita em todos os homens. E no processo de santificação, o homem deve tão somente desenvolver o poder que já está nele. Ou seja, Deus está dentro de nós. Essa ideia de Deus dentro de nós é uma ideia muito parecida com a ideia oriental da nova era, mas a ideia que é pregada ali no panteísmo, no caso. Essas teorias, que no caso são o panteísmo e outras parecidas, seguidas de sua conclusão lógica, eliminam a necessidade da expiação de Cristo e fazem do homem o seu próprio Salvador. Você não precisa de Deus, você não precisa de Jesus, você precisa desenvolver o que está dentro de você. Você não precisa de um Salvador, você não precisa de um sacrifício, nada disso. Por isso que essa ideia é uma ideia antibíblica. Aqueles que as aceitam estão em grande perigo de serem finalmente levados a ver a Bíblia como sendo uma ficção. Se você parar para pensar nas pessoas do movimento Nova Era, eles acreditam mesmo que a Bíblia é apenas uma ficção. Tá bom? E nós vivemos por causa da evolução e outras coisas semelhantes, como já foi até falado. Então, segundo Ellen White, irmãos, o ômega da apostasia, ou seja, a apostasia final, por que a gente fala de apostasia alfa e ômega? Porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última. Então ela está falando da apostasia do início e do fim. No caso aqui do povo remanescente. O ômega da apostasia, né, seria um ataque contra a divindade, assim como o alfa, porque ela chama a questão panteísta de Kellogg como o alfa da apostasia. Olha o que ela diz em Manuscript Release, volume 4, página 50. Ela diz assim: no livro Living Temple é apresentado o alfa das heresias fatais, ou seja, no livro do Kellogg. O ômega surgirá e será recebido por aqueles que não estão dispostos a considerar o aviso que Deus lhes deu. Ou seja, se você estiver disposto a considerar o que a Bíblia diz, você não irá cair. Mas se você não estiver, aí a queda é algo fatal. Tá? Ainda no mesmo manuscrito, na página 53, ela diz assim: eu sabia que o ômega se seguiria em pouco tempo, e eu tremi por nosso povo. Eu sabia que eu precisava avisar nossos irmãos e irmãs para não entrar em controvérsia sobre a presença e personalidade de Deus. Ou seja, hoje, quando as pessoas botam em xeque tanto a presença
personalidade, divindade de Deus, elas estão participando do ômega da apostasia. E isso está relacionado principalmente às crenças que atacam o Espírito Santo como uma pessoa, como Deus. Tá? As declarações feitas em The Living Temple a esse respeito são incorretas. A escritura usada para substanciar a doutrina ali colocada é escritura mal aplicada. Escritura que deturpa a imagem da divindade. Todo livro que deturpa a imagem da divindade vai ser mal aplicado. Tá? E aqui nós temos a última passagem dessa noite, Tiago 3, 16, 17, diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. A maior parte das pessoas que atacam a divindade, que questionam a personalidade de Jesus, que questionam a Trindade, que questionam o Espírito Santo, são pessoas, irmãos, que não têm esses atributos aqui. Não são pacíficas, indulgentes, tratáveis, na verdade não. São pessoas que buscam atacar e dividir a igreja. Então, só nisso você já poderia ver que essas crenças são erradas. São pessoas que vivem, como diz aqui, criando confusão e toda espécie de sentimento invejoso, faccioso e ruim. Mas às vezes as pessoas, por curiosidade, por falta de se dedicar ao estudo da Bíblia, por medo de perguntarem para alguém, para o pastor, para o ancião, começam a seguir por esses caminhos. E seguindo por esses caminhos, estão seguindo por caminhos de morte. Por isso que nós estamos fazendo esse fim de semana, quer dizer, esse metade de semana, hoje, amanhã, sábado, e vamos abrir espaço para você fazer perguntas. Exatamente para que você possa compreender a personalidade do Espírito Santo, compreender a divindade, e não ser arrastado por aí por teorias errôneas relacionadas a isso. Porque as teorias errôneas podem te levar à perdição. Vou dizer uma coisa para você. Aqui no salvo é o sacrifício de Jesus. Mas se eu tiver o conhecimento deturpado de Deus, eu posso me perder. O conhecimento em si não salva. Tem muita gente que não sabe ler e escrever, vai apenas ter o que os outros falam e vão estar lá no céu, porque tem um coração sincero, rendido nas mãos de Deus. Ou seja, o pleno conhecimento vai salvar? Ninguém vai alcançar o pleno conhecimento. Então, se nós prestássemos disso para salvação, nós estaríamos salvos. Mas é importante nós conhecermos a verdade. Nós somos limitados. Às vezes não conseguimos compreender tudo, mas aquilo que está à nossa disposição é obrigação nossa estudarmos, aprendermos e ensinarmos aos outros. Então busque estar aqui amanhã para estudarmos sobre a personalidade do Espírito Santo. Eu tenho certeza que através das passagens bíblicas Deus vai falar somente ao seu coração.